Nos 37 anos do 25 de Abril são várias as publicações a assinalar a data. Um deles é este livro, chama-se Na Sombra do Poder, tem na capa Marcelo Caetano e foi escrito pelo homem que durante 4 anos foi diretor dos serviços de informação no governo marcelista. Na Sombra do Poder conta, por exemplo, com pormenor e de forma inédita, as negociações para a saída de Marcelo do Largo do Carmo no dia 25 de Abril de 1974. O homem que mediou as negociações entre, de um lado, Marcelo Caetano, do outro, Salgueiro Maia e do outro ainda, Spínola. Pedro Feitor Pinto é o autor da obra e o convidado de hoje do Jornal das 9. Muito boa noite, obrigado por ter vindo. Este seu livro é um livro de memórias ou pretende, de algum modo, repor uma certa verdade histórica? Não, repare, eu considero que não deva ser um livro de memórias, porque seria extremamente pretencioso. É um livro mais de recordações. Eu pretendi transmitir, através de um livro, algo que há muito tempo me vinha sendo pedido para contar muitas das coisas que eu sabia. E, repare, para contar essas coisas que eu sabia, é preciso explicar também um percurso de vida. Claro. Porque nós nascemos, a nossa vida vai nos levando, segundo as circunstâncias, como dizia Ortega y Gasset, e de repente encontramos-nos numa encruzilhada, que é uma encruzilhada histórica e que me levou, em certa medida, a assistir a um momento que foi um momento histórico para Portugal, que era a mudança do regime. E viu ao lado de Marcelo? Sim, vi ao lado de Marcelo, mas é preciso que se saiba, e eu considero fundamental, que o regime não caiu em 25 de abril de 1974, mas sim em setembro de 68, quando o Dr. Salazar caiu da cadeira no Forte Santo António, no Estoril. Porque um regime que se baseia numa só pessoa, quando essa pessoa deixa de estar em condições de poder dirigi-lo, o regime acaba. O que está a dizer é que Marcelo não procurou fazer essa sucessão, embora com tentativas de transição. Não foi sucessor do regime de Salazar? Ele não se considerava sucessor de Salazar. Ele considerava-se mandatário ao fim e ao cabo do que quereria que fosse, porque ao fim e ao cabo eu penso que o professor Marcelo Caetano tinha como professor de Direito Administrativo, apesar do seu percurso dentro do regime, tinha o que eu chamarei uma grande veia democrática. Ele o que gostaria era que fosse possível que as decisões que ele tomava fossem mandatadas e fossem outorgadas pelos representantes eleitos da nação, o que para ele era muito importante. Eu lembro-me de, a certa altura, ter ido à África em 1971 e o professor Marcelo Caetano tinha-me dado como instruções, fui a Angola e Moçambique, cerca de 2 meses, e disse-me, abra os olhos e os ouvidos e feche a boca. E assim eu fui ouvindo, falando com pessoas, e quando regressei tive uma longa conversa com ele e disse-lhe, disseram-me que em Nova Lisboa o senhor foi recebido patrioticamente e foi uma coisa extraordinária, e ele disse-me, foi em Nova Lisboa e no Porto, foi extraordinário, mas não se equivoque, não é a mim, mas ao que eu represento de mudança. Repare, mas Marcelo Caetano tinha ou não a noção de que mais tarde ou mais cedo, o regime acabaria por cair? Com certeza. Tinha qualquer coisa a noção de que, repare, quando o Dr. Salazar chega ao poder, as circunstâncias eram completamente diferentes. 1926, 1933, todo o processo que se verificou com a presença na Segunda Guerra Mundial. Marcelo Caetano chega ao poder em 68, quando já estávamos com uma guerra em África, em 3 frentes, com uma situação em que talvez a maioria dos grandes apoiantes do regime não o apoiassem a ele. Sim, ele defendia uma autonomia mais progressiva e das antigas colónias. Mas tinha ou não a noção de que, enfim, a maioria do país estava contra essa situação? Ele tinha a noção, repare, ele apoiou muito, ele era uma pessoa normal, como ele disse, aliás, no discurso de posse. Falava com os filhos, falava com os amigos dos filhos, discutia
com os amigos dos filhos, discutia com os seus alunos e tinha a percepção, ele tinha uma receptividade em relação ao que se transmitia através destas conversas, que lhe fazia ver uma inevitabilidade da necessidade da evolução. Portanto, no dia 25 de Abril não foi apanhado de surpresa? Repare, eu estou convencido que não. Porque se não fosse a 25 de Abril, era 25 de Maio. Mas o senhor pode contar-nos como é que foram esses momentos vividos no quartel do Carmo? Foram momentos de grande tensão, obviamente, porque, repare, tem muito século XIX, ir para o quartel do Carmo é uma coisa que não lembra a ninguém, porque está-se ali enclausurado no meio de uma série de pequenas ruas, onde bastava um carro de combate para bloquear as saídas. Aliás, quando o general Spínola depois vem ao quartel do Carmo, o professor Marcelo Caetano lhe dá a responsabilidade do poder e depois põe-se o problema de saber como é que se sai dali. E o general Spínola, que nunca falou em nome próprio, ele dizia sempre, eles dizem, eles pensam, eles querem. Ele falava mandatado pelo movimento das Forças Armadas e então sugere-lhe que se saia por umas janelas e uns telhados que davam para a rua 1º de Dezembro, nas traseiras do quartel do Carmo. E aí o Dr. Marcelo Caetano disse, eu sairei pela mesma porta por onde entrei. Bom, isso vai ser um bocado difícil. E o senhor narra aqui que há um momento em que ele desce as escadas comovido. Sim, ele e todos, e sobretudo os soldados da GNR, porque repare, todos nós tínhamos sido acordados, eu fui acordado às 4 da manhã, portanto ninguém tinha a barba feita e quando ele recusa descer no ascensor e desce as escadas, em cada degrau havia um soldado com o capacete de aço na cabeça e as lágrimas corriam-lhes pela cara abaixo, porque todos nós tínhamos a percepção que era um virar de página. E era então, um virar de página fundamental. Retomando a ideia, o que me estava a dizer há pouco, é que o 25 de Abril não foi propriamente uma revolução, é o que o senhor defende. Não, o 25 de Abril, propriamente dito, foi um golpe de Estado. A revolução veio depois. Porque, repare, se nós virmos a gênese do 25 de Abril, começa por um desencanto. Um desencanto profundo, foi a mensagem que eu lhe trouxe de África ao professor Marcelo Caetano, foi nos contactos com as Forças Armadas, e eu era jovem, portanto as pessoas falavam mais à vontade comigo, que falariam com um membro do governo, por exemplo, e então o que me pediram para lhe transmitir é até quando e para quê? Quer dizer, as tropas precisavam de saber até quando se iriam bater e para quê, com que objetivo. E então, com o professor Marcelo Caetano havia entre nós uma grande confiança, ele dava-me essa confiança de poder discutir com ele as soluções possíveis, porque governar é prever, e portanto as soluções possíveis para sairmos do que era uma crise difícil, porque era uma crise militar aberta em 3 frentes. Eu talvez lhe tenha... Como é que Marcelo Caetano olhava para figuras como Mário Soares ou Álvaro Cunhal, de quem tinha sido professor? Repare, ele tinha um enorme respeito pela inteligência do Dr. Álvaro Cunhal e tinha uma enorme admiração pela capacidade política do Dr. Mário Soares. Quer dizer, havia uma nuance na admiração que Gostava mais de Álvaro Cunhal, é isso que está a dizer? Estou convencido que gostaria mais do Dr. Álvaro Cunhal. Aliás, eu acho que o Dr. Álvaro Cunhal, naquela altura, assumiu sempre uma posição de Estado, que era muito importante. O Dr. Mário Soares também, repare. Mas depois temos que ver também tudo isto dentro de um contexto que era um contexto muito importante, que era um contexto de Guerra Fria, e em que Portugal era detentor de posições geoestratégicas, tanto no Atlântico Sul como no Oceano Índico. E, portanto, isso era muito importante até para as posições que o próprio Dr. Álvaro Cunhal teria que assumir, não tanto em relação ao governo, que ele foi o primeiro governo constitucional, mas em relação ao partido e ao movimento internacionalista que fazia parte. Agora pergunto-lhe se Pedro Feitor Pinto, colaborador próximo de Marcelo Caetano, se revolução ao golpe de Estado, vamos esquecer a designação, se o 25 de Abril, passados estes 37 anos, do seu ponto de vista, valeu a pena, tendo em conta as aquisições que o país fez? Repare,
Acho, obviamente, que valeu a pena numa questão fundamental, que é a da democracia. Como Churchill dizia, tem muitos defeitos, mas é a melhor forma de governar os povos. Portanto, nós vivíamos num regime, eu não gosto muito de dizer ditatorial, mas que tinha características ditatoriais, mas que era sobretudo autocrático. E em que a representatividade do povo, a representatividade se fazia de outra forma. Através da democracia é possível que essa representatividade se faça. Mas é preciso atenção numa coisa. A democracia dá muitos mais deveres do que direitos. A democracia E tem sido exercida da melhor forma? Pergunto-lhe. Isso é um julgamento que me pede que faça. Eu acho que às vezes nos deixamos levar por uma deriva que é muito portuguesa. Que se nós formos ver o século XIX português, o início do século XX, portanto o fim da monarquia, lembre-se que a certa altura há um dos políticos da monarquia, o José Luciano de Castro, que dizia ao rei Dom Carlos: o país quer, o país assim, o país assado, e o rei Dom Carlos disse-lhe: ó José Luciano, mas ao fim e ao cabo o que é o país? Ele respondeu: saiba Vossa Majestade que sou eu e os meus amigos políticos. Quer dizer, nós ainda continuamos muito a considerar o país como eu e os meus amigos políticos. As elites políticas, sim. Deve haver um compromisso permanente. A democracia é um compromisso permanente para encontrarmos as soluções que satisfaçam as necessidades, porque é muito mais do que eu, por exemplo, renuncio a estar sentado na sua cadeira pela simples razão que a sua liberdade começa onde acaba a minha. Portanto, esse é o aspecto fundamental da democracia. Eu vivi 6 anos na Suíça, pude beneficiar da experiência que é uma democracia como a democracia suíça, em que é o compromisso permanente, porque é preciso ser da boa religião, do bom cantão, do bom partido, do boa língua. Isso é um compromisso que parece impossível, mas que se faz naturalmente. Portanto, só por isso já valeu a pena. Deixe-me perguntar-lhe, Marcelo Caetano, do seu ponto de vista, seria hoje um bom Primeiro-Ministro? Um extraordinário Primeiro-Ministro. Tinha todas as condições para isso. Porque era um homem que tinha uma preocupação social muito profunda. Repare que ele tinha uma formação católica, militante, muito importante, que tinha sido dado na freguesia de Arroios por um monsenhor, que era o Monsenhor Pereira dos Reis, que era notável, e dizem que no final ele terá morrido amargurado, em certa medida, amargurado com a própria Igreja, em certa medida abandonado, mas tinha uma preparação intelectual, uma preparação cultural e uma capacidade de escutar os outros que eu creio que era muito importante. Porquê é que o senhor esperou 37 anos para lançar este livro? Tinha condições há 20 anos para o lançar ou tinha receio, ou ainda tem receio de poder ser olhado como alguém do antigo regime, como, não, vamos usar as palavras, como fascista? Não, de maneira nenhuma. Eu explico-lhe. Se me pergunta, eu sou tão liberal que me considero um anarquista moderado. Repara, eu considero que ser um liberal... Isso levava tempo aqui a explicar, sim. Ser um liberal são fundamentalmente 2 coisas. Saber e estar preparado para compreender as ideias dos outros. E saber que os fins não justificam os meios. E isso eu fui sempre. E já o era quando vim. E eu nunca fui de Ação Nacional Popular ou da União Nacional, nunca se me pediu para o ser, portanto, aquilo que eu era continua a ser. Portanto, mas não há alguma coisa nesses 4 anos em que trabalhou muito proximamente com Marcelo Caetano, alguma coisa de que se arrependa? Ou que lhe tenha deixado mágoa? Algum conselho que tenha dado? Obviamente. Repare, não tanto... Houve, por exemplo, uma questão que me deixou uma imensa mágoa, que foi ter ido à África. Encontrei um militar notável, que era o coronel Armindo Videira, que era o coronel paraquedista que dirigia a zona militar de Moeda, no Planalto de Macondo, no norte de Moçambique. Chega o momento de se nomear um governador para Tete. O professor Marcelo Caetano perguntou-me: o que é que lhe parece que o Armindo Videira seja nomeado para governador de Tete? E ele foi nomeado para governador de Tete. Era o oficial paraquedista mais condecorado. E o coronel Armindo Videira, passados tempos, há a questão
dolorosa que foi a questão de Viriamo, como sabe, e que foi, para os espectadores que estão menos atentos, digamos, Viriamo foi uma acusação que foi feita com fundamento, porque os factos aconteceram e nós comprovámos isso, de um massacre perto de Tete, e havia alguém que ser responsabilizado, e o professor Marcelo Caetano perguntou-me: o Armindo Videira, não é verdade? É, o Armindo Videira. E repare, uma pessoa que eu vi uma vez, interferi na sua vida num momento fundamental e depois também num momento fundamental que até talvez não fosse justo que fosse a pessoa que devesse ser punida, mas foi a pessoa que foi punida. E repare... Chegou alguma vez a pedir-lhe desculpa? Nunca tive essa oportunidade e, entretanto, sei que ele sofreu bastante e que esteve mesmo num asilo psiquiátrico onde veio a morrer. Repare, são estas coisas da vida que nós não sabemos em que medida as nossas vidas se cruzam com as dos outros e nos deixam estas marcas, que são marcas... Às vezes há coisas que me arrependi, mas tenho consciência de... Procurei sempre dizer ao Dr. Marcelo Caetano aquilo que eu pensava que era a verdade e do que devia ser, mas sabe, estar perto do poder é um lugar muito mau. Estar na sombra do poder é um lugar muito mau, porque nós estamos melhor informados que os outros. Estamos mais lúcidos que os outros, mas não temos o poder não nos pertence e, portanto, a decisão não é nossa. Agradeço-lhe imenso ter vindo ao Jornal das 9. Muito obrigado, muito boa noite. Eu que agradeço muito. Fazemos agora